Boa noite a todos, quem está presente, quem está online. Bom, o vídeo, ele vem mostrar para nós realmente a maneira que nós temos que buscar as virtudes e as qualidades nas pessoas ao invés dos defeitos. Como ele disse, encontrar os defeitos, qualquer um pode fazer. Encontrar as virtudes e potencializá-las, só os sábios. Nós vamos ler uma historinha do livro Jesus no Lar, é o capítulo número 6, que fala sobre instrumentos da perfeição. E a gente lembra que esse livro, ele foi escrito por Nélio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier, e ele conta as histórias de Jesus, geralmente na casa de Pedro, onde ele interage com as pessoas que ali estavam. Então é como se nós tivéssemos Jesus na nossa casa, porque a vivência e as informações que ele vem trazendo são informações preciosíssimas. E nós vamos ver aqui, eu gostaria que cada um pensasse na atitude de Pedro, tá? Se nós não faríamos igual ou semelhante, né? Então vamos lá. Ele começa assim: naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. O velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família, e um primo ameaçara esbofeteá-lo em via pública. Então veja a atitude que tiveram com Pedro e como Pedro reage. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos Sagrados Escritos, o pescador desabafou, descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E o que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensíveis? A resposta dele: Sem dúvida, reagi como devia. Respondeu o apóstolo veementemente. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades que são portadores. Meu tio é um raro exemplar de sovinice, e meu primo é um mentiroso quanto mais. Então, aqui nós vamos ver, naquela liçãozinha que nós vimos antes da Assembleia na carpintaria, que é fácil ver o defeito nos outros. Qualquer um pode fazer. Então, Pedro, de cara, viu os defeitos dos outros, assim como eles também viram o defeito em Pedro. Então, vamos lá, continuando. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Então, aqui outra coisa que é bom ressaltar, que ele fez isso em público. Ele pegou, ele desmoralizou os dois, o tio e o primo, em público. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Resposta de Pedro: naturalmente, trabalha. Redarguiu o interpelado irritadiço. Com o que tornou o amigo celeste bem-humorado? Usando ferramentas. Após a breve resposta de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e os mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constitui elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Isto é, cada um tem a carga que suporta carregar.
Nós nascemos no lar que nós precisamos, nós temos os parentes que nós precisamos, nós temos a profissão que a gente precisa, tudo. A providência não erra de endereço. Nós temos tudo o que nós precisamos. Continuando. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade. Na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. A gente lembra aqui que isso aqui é a fala de Jesus para Pedro. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão e o doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Continuando. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares, endurecidos ou indiferentes, prepara-se com a rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper, nem Pedro. Então vamos, a leitura do texto é esse, né? Eu garanto, quando eu li a primeira vez, eu faria talvez até pior do que Pedro, porque a tendência da gente, aquela educação, bateu, levou, né? Aliás, eu lembro que quando eu era menino, se eu chegasse em casa reclamando que eu apanhei na escola, eu apanhava de novo, né? Meu pai falava assim, se bateu, você tem que bater também. Você não pode, você não vem chorando do meu lado, não. Então, a gente tinha aquela educação de assim, se você apanhou, você tem que bater. Você tem que responder uma agressão com outra agressão. Então, a tendência nossa é repetirmos esses modelos ainda antiquados e modelos ainda agressivos, né? Aquela comunicação, como a Juliana fala, a comunicação violenta, né? Aquela comunicação que a gente reage de maneira violenta, né? Bom, então, introduzindo, essa lição ela aborda os parentes e a convivência familiar como os instrumentos da perfeição para a edificação do reino dos céus da alma. Então, os nossos familiares são essas ferramentas. E nós temos que aproveitar de cada um as suas virtudes para que nós possamos crescer juntos. Não é à toa que na família nasce os nossos algozes, nasce aqueles que nós tivemos dissensões de vidas passadas, mas nascem também aqueles que são nossos companheiros, aqueles que nós compõem a chamada família espiritual, que está junto de nós. Então, esses são os instrumentos da perfeição. E Jesus ensina, então, a Simão Pedro que os conflitos familiares são oportunidades de progresso, onde aqueles familiares difíceis, ignorantes
ou ingratos agem como instrumentos de lapidação, que seria o martelo e o serrote, para o desenvolvimento da paciência, da bondade, do perdão, que são essenciais para o crescimento espiritual. E a gente lembra que, quando a gente fala em lapidação, é um processo extremamente doloroso e profundo. O serrote é um exemplo disso, que o serrote, ele separa, ele lacera, ele corta. E outra lapidação que a gente pode lembrar, qual que é? Do diamante. O diamante, quando você vê a pedra bruta, ela não tem muita coisa a ver, é como se fosse uma pedra comum. Ela fica bela depois da lapidação. Como é que é feita a lapidação? É feita por clivagem, onde eles são quebrados em pedaços e polidos com uma lixa feita de pó de diamante. Porque o diamante é a substância mais dura que existe no universo. Então, eles fazem uma lixa com o pó de diamante para poder polir as facetas que foram clivadas, para transformar o diamante naquela pedra maravilhosa. Então, imagine isso, e tem aquela imagem que nós vimos eu acho que foi a Estela que colocou, da pessoa numa rocha. Foi você que colocou, Elisa? Foi a Estela, né? E o Gerson também colocou, que era a pessoa, ela batendo o cisel na pedra, construindo o próprio corpo, né? Era uma instrumento de pedra e ele mesmo se construindo. É mais ou menos esse processo. E vamos tirar aqui as principais lições, destrinchar todo esse texto. Então, a busca pela perfeição espiritual, afirmando que, embora ainda sejamos espíritos sementes, com potencial para a perfeição, nós somos perfectíveis, nós necessitamos dessas ferramentas para evoluir. O que são espíritos sementes? É o espírito simples e ignorante. Nós estamos nos estágios iniciais da evolução. Nós estamos naqueles espíritos de terceira ordem. Temos muita coisa pela frente. Então, como espíritos sementes, mas com o potencial da perfeição, nós temos que aproveitar essas ferramentas. E os instrumentos mais importantes para a nossa evolução são justamente os nossos parentes próximos, os nossos familiares, as pessoas com quem nós convivemos. Não é à toa que elas foram colocadas junto de nós. Acham que foi ao acaso? Que a gente tem um irmão, uma irmã difícil de conviver? Que nós temos um cunhado, uma cunhada, os agregados que a gente fala, que também tem dificuldade de conviver? O pai, às vezes, déspota. A mãe, que é radical. Não é à toa. Os parentes funcionam, então, como um martelo ou serrote, que vão moldando a nossa alma, servindo como instrumento de construção da nossa perfeição. Então, é a lapidação da alma. E dói isso. Dói muito. É muito doloroso. E o grande propósito dessa prova é que nós temos que entender que ninguém está na nossa família por acaso. A providência não erra de interesse, gente. Se está na família é porque precisava estar. Se convive com nós, é porque nós precisamos dessa convivência. Se esse instrumento está próximo de nós, é que nós temos que utilizá-los. E há sabedoria divina na escolha das pessoas que nos rodeiam para o nosso aprendizado. Dificuldades familiares são planejadas de acordo com a nossa capacidade de superação. Eu lembro do livro Renúncia, onde o espírito de Clara, ela acompanhando o planejamento do corpo que ela ia ter na encarnação, ela começa a dizer que ela não queria um corpo que chamasse a atenção, que não estimulasse a cobiça nos homens, que isso poderia atrapalhar a missão dela. Então, ela queria um corpo de mulher, mas que fosse um corpo que não pudesse criar expectativas no campo sexual por parte dos homens. E ela tentava colocar algumas coisas que pudesse ajudar nesse objetivo. E os espíritos falavam para ela assim: mas irmã,
O problema não é o corpo, é o brilho no seu olhar, né? Que é isso que encanta. Então, ela não conseguia, por mais que ela piorasse, entre aspas, o corpo físico, ela não conseguia mudar o brilho do olhar dela, que era o brilho do espírito, né? E cada coisa que nesse planejamento é colocado justamente para aquilo que nós precisamos desenvolver. Então, os familiares, a Ângela gosta muito de pedir paciência, né, Ângela? Você não, mas você pediu bastante já, né? Então, quem pede paciência vai ter problema para exercer a paciência, não é verdade? Então, cuidado com o que vocês pedem. Vocês podem ser atendidos. E aí, nessa evolução, como nós somos criados simples e ignorantes, mas criamos, nós temos o germe da perfeição. Nós somos perfectíveis. E vamos buscar esse desenvolvimento através do quê? Paciência e tempo. O tempo é o grande tesouro que nós temos. O tempo pode fazer com que nós alcancemos prodígios. Também podemos fazer coisas negativas, mas o tempo nos favorece para poder corrigir também isso. Aliás, esses instrumentos são colocados na nossa família exatamente para nos ajudar a corrigir aquilo que fizemos antes ou fizemos nessa encarnação. Então, essas pessoas com quem nós nascemos e vivemos são os primeiros e os mais importantes instrumentos concedidos pelo Pai para o nosso autoaperfeiçoamento. Valorizemos isso e procuremos assim, evitar de fugir, porque a tendência da gente, quando tem algum parente difícil, a gente evita, a gente não vai, a gente não convive, procura, né? Não, nós temos que exercer aí o chamado amor ágape. O amor ágape que é interessante, porque amar quem nos ama é fácil. Ser amado por quem nos ama também é fácil. Agora, amar quem não gosta da gente é que é complicado. E o amor ágape é um amor em que ele cria, assim, uma certa, é, uma distância de você não ficar feliz quando alguma coisa de ruim acontece com essa pessoa e nem ficar triste quando alguma coisa de bom acontece com ela. Tipo assim, leva a sua vida, que eu levo a minha, e que cada um procure o melhor para si. Esse seria o amor ágape. Assim como o carpinteiro utilizou o serrote, o martelo, para moldar a madeira, nós temos que utilizar esses parentes difíceis para polir as nossas próprias imperfeições. Quais são? Principalmente o orgulho e o egoísmo. E como dói mexer nisso? Você imagina se eu usar o martelo e o serrote em cima do orgulho e do egoísmo? É que nem dar uma martelada no dedão do pé, né? E ficar batendo. E aquele que não consegue conviver bem com os familiares próximos e que são necessitados de perto, lembrando, como Jesus falava, os nossos familiares próximos são os necessitados perto da gente. Dificilmente terá sucesso no amor aquele próximo que está distante. Como é que você vai ajudar quem está longe se você não consegue conviver com quem está perto? E lembrando, mais uma vez, isso aqui é uma frase que eu gosto muito da minha tia, a tia Rose, e que ela falava assim, que não adianta você querer mudar os outros. Você tem que se esforçar para mudar a si para aceitar os outros. Porque a gente não tem o poder de mudar os outros. O máximo que nós temos é mudar nós mesmos. Então a melhoria não vem do outro, mas da nossa reação diante das dificuldades que eles nos impõem. Isso faz parte do uso do livre-arbítrio. Como que você vai lidar com as dificuldades que esses familiares difíceis nos impõem? E esses problemas familiares, eles são concedidos de acordo com a nossa capacidade de resolvê-los, sendo o lar a escola legítima da construção do nosso caráter. A gente lembra que o caráter, os valores e a nossa personalidade é construído em casa.
E é interessante, eu gosto muito do autor, do Augusto Cury. Nós vamos ler depois uma definição dos apóstolos feita por ele. Mas o Augusto Cury, ele fala o seguinte, que, infelizmente, a família, a escola e as religiões, elas não sabem como trabalhar na questão do caráter. Um exemplo, quando a mãe ou o pai vai chamar a atenção do filho que tirou nota baixa, você é burro. Você não faz outra coisa, por que que você não faz isso? Porque não aproveita o tempo para poder fazer. Então, a educação é sempre feita desmerecendo aquela criança. E isso é uma coisa que trava essa autoestima dele, que ele precisa dessa autoestima. Então, dificilmente, e principalmente a geração passada, onde os pais tinham muita dificuldade de elogiar. Eu lembro que sempre que ia falar com meu pai, ó pai, eu tirei 8, foi a maior nota da classe. E ele falava assim, não foi mais que sua obrigação. Devia ter tirado 10, você só faz isso. Então, quer dizer, o orgulho que eu estava sentindo de ter tirado uma nota boa, uma nota que se destacou, se desmorona. E ele fazia por quê? Fazia porque, na ideia dele, ele não queria nos deixar folgados ou relaxados, achando que aquilo bastava. Então, ele sempre tinha aquela coisa assim, de procurar sempre o melhor e que aquele melhor nunca era o bastante para ele. Se você tirasse 10, não fez mais que sua obrigação. Então, a questão do caráter e da personalidade é construída em casa, normalmente em torno de 5 a 7 anos de idade. Nesse curto espaço de tempo da encarnação, é que vai definir quem você é, quais são os seus valores. Então, de 5 a 7 anos, que você cria na criança o caráter e a personalidade. E a perfeição não é um estado isolado, mas sim o resultado do bom uso dessas ferramentas, os parentes difíceis, na nossa de convivência diária. Como nós fazemos o uso dessas ferramentas é que vai determinar como nós possamos alcançar essa perfeição. E aqui nós vamos refletir, esse texto aqui é do Augusto Cury. Quando você imagina que Jesus ele veio com uma missão espetacular. Ele veio para dividir o tempo da humanidade em dois, o antes e depois dele. Ele, naquela época, 2000 e poucos anos atrás, ele não tinha mídia, não tinha alto-falante, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rede social, nada disso. A propaganda dele era boca a boca. Eram as pessoas falando dos prodígios dele. E é uma coisa interessante que eu não sei se vocês pararam para pensar. Imagine Jesus falando na beira da praia, lá em Genezaré, para 5.000 pessoas. Vocês já viram 5.000 pessoas ficarem quietas? Mesmo que eles estivessem quietos, o burburinho que cria é um barulho ensurdecedor. Imagine uma pessoa falando para 5.000 pessoas. E ele tem um momento que ele fala ainda para Pedro pegar o barco e afastar um pouquinho para dentro do mar para que ele pudesse falar com todos. Então, quer dizer, ele se afasta mais ainda dessas pessoas e, logicamente, tem um barulho do mar, barulho de ave, barulho das pessoas cochichando. Vocês já pararam de pensar como é que ele falava? E outra coisa, tinha pessoas lá que não falavam o aramaico. Tinham gregos, tinham romanos que não falavam aramaico. Como é que ele falava para cada um dessas pessoas e todos ouviam ele? Já pararam de pensar nisso? Alguém ouviu falar que ele levava um alto-falante, uma caixa de som potente, botasse lá em cima para poder distribuir? Um Wi-Fi? Não. Jesus falava para a alma de cada um. A palavra dele não entrava pelo ouvido, entrava pela alma da pessoa.
Então, é como se ele falasse em alto som, vibrante, com energia e cor para a alma da pessoa. Todos eles ouviam. E aí, ele teve uma técnica. Primeiro, ele escolheu 12 apóstolos. Depois, ele falou para 500. Depois, ele falou para 5.000, criando os discípulos dele. Os discípulos, apóstolos, aqueles que conviviam com ele. Os discípulos, aqueles que seguiam as suas palavras, que procuravam exemplificar na sua vida o que ele falava. Então, ele começou com 12, com 500 e com 5.000. Com essa técnica, ele conseguiu fazer com que a palavra dele se perpetuasse sem escrever uma linha. Ele nada escreveu. Ele vivenciou cada exemplo dele, cada lição dele, ele vivenciou. Então vamos lá. Como é que Jesus escolheu? Qual foi o critério de Jesus escolher os apóstolos? Augusto Cury, ele fala que ele foi o maior ateu que já pisou na Terra. E ele resolveu estudar a personalidade de Jesus com critérios científicos. Não se ateve a aspectos religiosos, não se ateve a aspectos acadêmicos. Ele procurou entender a técnica que Jesus usava, usando de critérios científicos. A comunicação dele, né, a pedagogia de Jesus. E ele escreveu vários livros depois disso, e ele hoje é um dos maiores entusiastas. Ele fala que hoje ele é um dos maiores cristãos. Ele foi o maior ateu e agora ele quer se tornar um dos maiores cristãos. Mas vamos lá entender como que Jesus escolheu os seus apóstolos. Pedro. Pedro era hiperativo, tenso, ansioso, irritadiço e impulsivo. Não era isso? Pedro tinha a palavra fácil, ele argumentava bem, ele falava de maneira enérgica, mas ao mesmo tempo ele tinha esses impulsos, como nós vimos aqui nessa lição. Olha o que ele fez com o tio e com o primo dele. Olha o que ele fez quando Jesus ia ser preso pelos guardas pretorianos, onde ele tomou uma espada de um guarda e decepou a orelha dele. Jesus o chama a atenção dele e fala: Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido, e a partir daquele momento ele implanta a orelha no centurião. Consta que na história foi o primeiro caso de implante bem-sucedido que se tem na história. Então vamos lá. Outro apóstolo, João. João, ele tinha uma personalidade bipolar. Ele flutuava nas emoções, ora generoso, ora autoritário. Você quer ver um exemplo de autoridade? Generoso quando ele falava, falava na caridade, de ajudar os pobrezinhos. Tem a fase final que João foi o único apóstolo que morreu de morte natural com mais de 100 anos. E Jesus confiou a ele cuidar da mãe dele. Quando ele leva a Maria para Éfeso e vive numa casinha que ele recebeu de doação, junto com Maria. Quem não conhece a história, leia o livro Boa Nova, do irmão X. Espetacular, é lindo. O final do livro, ele é antológico, tá? O outro livro que a gente recomenda, que é um livro maravilhoso. Bom, mas Pedro teve um momento e falou assim: Senhor, por que você não mata todos aqueles que não te seguem? Então, aquele mesmo indivíduo que era jovem, carinhoso, caridoso, generoso, ele fala para Jesus matar aqueles que não seguiam ou que não concordavam com ele. Então, ele tinha uma personalidade bipolar. Vamos lá, Tomé. Tomé era paranoico. Ele desconfiava até da própria sombra. Provavelmente ele tinha algum distúrbio. Porque Tomé, ele teve que tocar nas chagas de Cristo quando Cristo se aparece depois na ressurreição, e Tomé só acredita que é ele mesmo quando ele toca nas chagas. A chaga seria o lugar que ficou o prego nas mãos dele. Então ele tem que tocar para ver que era real. Então, olha só os apóstolos, hein?
Nós estamos falando de alguns apenas, né? Então, Pedro hiperativo, João bipolar, Tomé paranoico, Mateus corrupto. Mateus era um cobrador de imposto. E todo mundo virou o nariz quando Jesus chamou ele. Ele era muito jovem e Jesus chama ele para poder cuidar. Aí mas logo ele, Senhor. Por que o que acontecia? A corrupção era uma coisa interessante, porque Roma, ela estabelecia um teto, um piso para os impostos, que era 1/5 avos do que a pessoa ganhava. Como era cobrado os impostos? Pouca gente tinha dinheiro. Esse cobrador de imposto ia na casa da pessoa e falava assim: você tem 5 galinhas aqui, então uma galinha é de Roma. Aí ele vendia essa galinha e ele podia falar assim: não, essa galinha ela custou 10 denários. Mas ele falava para Roma que custou só 5 denários. Os outros 5 denários ele embolsava. Então, quase todos os cobradores de impostos eram ricos em decorrência disso, porque eles cobravam mais dos coisas e o judeu tinha um ódio deles. Hã? Exatamente. Então, Mateus era corrupto. Olha só a turma que ele está arrumando, hein? Judas, por incrível que pareça, segundo o nosso amigo Augusto Cury, era o mais equilibrado, era o mais sereno, o mais sociável, o mais culto dentre os apóstolos. Ele é o que trazia menos problema para Jesus. E Judas, ele queria, quando ele traiu Jesus, ele queria colocar Jesus numa situação de risco para que Jesus pudesse usar o seu poder e subjugar os romanos. Então, a intenção dele era essa, que toda pessoa normal, o Augusto Cury fala disso, toda pessoa normal, onde ela é colocada em risco de vida, ela tem duas reações: ou enfrenta ou foge. Não é isso que acontece com a gente? Quando você está correndo risco de morte? Então, Pedro, quando ele pegou a espada do centurião e agrediu ele, ele falou para Jesus: fuja, mestre, fuja. Que a intenção, Pedro entendeu, você tem que correr para escapar disso, né? E, e Jesus fez exatamente o contrário. Ele não fugiu e ele não atacou. Pelo contrário, ele repreendeu quem atacava. Mas Judas tinha um problema seríssimo, gravíssimo, chamado falta de transparência. Ele não demonstrava quem ele era realmente. Tanto que na Santa Ceia, Jesus fala: um de vocês vai me trair. O que todo mundo perguntou? Que todo mundo gosta de saber. Da... Quem, mestre? Quem? Todos queriam saber quem era que ia trair, porque eles adoram. Eles não, nós adoramos isso. Nós adoramos isso. De saber assim, a coisa negativa, a coisa ruim, a coisa, né? De coisa, nós adoramos saber disso. E Judas, ele fica impassível. E Jesus chega perto dele e fala assim: você tem que fazer o que deve ser feito. Quando Judas encontra com Jesus, ele combina com os guardas pretorianos que ele, para indicar quem era Jesus, ele ia dar um beijo. E Jesus, para não perder o amigo, ele fala: você é aqui, meu amigo, o que o traz aqui? Ele não ataca, porque ele sabia que, bem antes, sabia que Judas ia fazer isso. Ele não critica, não ataca, não agride, pelo contrário. Então, nós temos que trazer de importante que, com isso, Jesus conseguiu tirar deles o melhor. Olha que ferramenta que Jesus trabalhava. Quando você vê um parente difícil, imagine os apóstolos de Jesus tinham como ferramentas. Porque eram as ferramentas dele, não era? Então, uma coisa que era importante: Jesus jamais criticava quem quer que seja em público.
Ele sempre elogiava a pessoa em público. Mas, em particular, ele chamava a atenção delicadamente, com amor. Tanto que as pessoas não se sentiam constrangidas. Quando ele falou para Pedro daquele jeito, você viu quantas voltas Jesus deu para poder falar para Pedro que ele não devia tratar os familiares daquele jeito? O que Pedro falou no final? O que Pedro contra-argumenta no texto? Pedro fica calado, não tinha o que falar. Quando Públio Lentulus encontra Jesus na beira do lago Genezaré para pedir a cura da filha dele, que estava com lepra, aí é outra coisa que é interessante. Públio Lentulus só falava o latim. Jesus, o aramaico. Como que é a comunicação dos dois? Um cara que fala latim e outro que fala aramaico. Mas Jesus falou para Públio Lentulus de alma para alma, dizendo, chamou ele pelo nome. Públio Lentulus, para quem não sabe, foi a encarnação anterior, uma das encarnações de Emmanuel. E está descrito no livro Há 2000 anos. Também é outro livro que eu recomendo, que é fantástico. Aí ele fala assim: aguardava você, porque está programado que você, na sua encarnação, ia me acompanhar. Aí Públio Lentulus, que era um senador romano, logicamente que ele não queria perder as prerrogativas do cargo para seguir um andarilho, para seguir uma pessoa que não tinha importância nenhuma para Roma. Então, todos iam dizer que ele estava louco. Então, o que acontece? Ele entra num sono profundo, ele dorme na areia da praia, depois desse contato com Jesus. Foi tão intenso, que ele dorme e apaga. Quando ele chega em casa, a filha dele estava curada. E Jesus fala que ela será curada graças à intercessão da sua esposa e da sua criada, pelas orações delas. E aí, o que ele fala com a esposa e com a criada? Não fale para ninguém como ela foi curada, para não deixar que se desse mais importância para aquele Galileu. Então, olha a frase de Augusto Cury, gente. Guarda bem isso aí, tá? Olha como ele define Jesus. Nunca alguém foi tão grande e se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Olha só. Nunca alguém tão grande como Jesus se fez tão pequeno, onde se deixou subjugar pelo Gólgota para tornar os pequenos grandes. Então, Jesus, quando compara os familiares a ferramentas de um carpinteiro, como martelo, serrote, nós temos que entender que o ignorante é um campo de bênçãos para nós ensinarmos. A pessoa que tem ignorância, que tem contato com quem tem inteligência ou sabedoria, não é um campo enorme para você. Assim nós temos que fazer com a doutrina. Nós não temos que obrigar ninguém a acreditar na doutrina, mas aquele que vem buscar a água, nós temos que oferecê-la no manancial. Nós temos que oferecê-la com amor, com atenção, com carinho. É ignorante no sentido de não conhecer, não ter conhecimento. O mal é um desafio para que nós possamos botar a nossa bondade, a nossa benemerência, a nossa benevolência à prova. Porque se não tivesse o mal, como é que eu ia saber que eu tenho a bondade? Aliás, vem aquela história. O que seria da luz se não tivesse o escuro? O que seria do calor se não tivesse o frio? Aliás, o frio é a ausência de calor e o escuro é a ausência de luz. São os contrapontos. O ingrato, a pessoa que não tem gratidão, é um meio para nós exercermos o perdão. E o doente é uma oportunidade para nós trabalharmos o socorro e a compaixão. Compaixão no sentido de se colocar no lugar dele.
sentir que o que ele está passando, você poderia passar ou já passou. E a pergunta-chave que tem no texto: se não ajudamos o necessitado de perto, como nós auxiliaremos os aflitos de longe? E a perfeição não é evitar esses parentes complicados, mas amá-los, aprimorando a nossa paciência e a nossa convivência. Quer dizer, nós temos que conviver e enfrentar as nossas limitações na convivência com esses parentes difíceis. Então, gente, essa figura aqui ela foi feita por Iá, trazendo Jesus para a casa de uma família, né? Então, como se Jesus estivesse na nossa casa, com o que foi exatamente a intenção do livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier. Então, uma ótima semana para todos nós e sempre com Jesus em nosso coração. Gratidão pela paciência.